Meus amigos, a esquerda americana está assustada. Por quê? Porque o Senado norte-americano, liderado por McConnell, um republicano, o líder da maioria no Senado, bloqueou uma ajuda de custo, mais uma entre tantas, aprovada a toque de caixa pela Câmara Baixa, liderada por Nancy Pelosi, a democrata Nancy Pelosi. Os globalistas, os governadores democratas, a grande mídia, todos estão abrindo o bico, querem dinheiro. E para pressionar o governo estão dizendo o seguinte: a América está cada vez mais dividida entre azuis, que são os democratas, e vermelhos, os republicanos. Tudo por culpa de Donald Trump, esse malvado que não quer afogar os estados democratas em mais dinheiro e mais dinheiro. Mas acontece o seguinte: o Wall Street Journal, para reforçar essa ideia de que Trump é o culpado pela falência de alguns estados, acabou dando um tiro no pé hoje, entregando o jogo. Numa matéria intitulada "Por que o coronavírus exacerba cada vez mais a divisão entre vermelhos e azuis", assinadas por Gerald Seib, o Wall Street Journal teve que falar um pouco da verdade. Para tentar jogar tudo nas costas de Trump, acabaram mostrando o que de fato está acontecendo. Vejam que interessante, a matéria começa dizendo o seguinte: a crise do coronavírus parecia mais o tipo de choque devastador que uniria a nação politicamente dividida. Mas só o que vimos, ou cada vez mais vimos, que ela está separando, o coronavírus está separando ainda mais o país entre vermelhos e azuis. E isso é verdade, de fato é verdade. Mas segue o texto dizendo, e aqui é interessante atentarmos: o poder político nos estados do país hoje é quase que totalmente dividido entre os dois partidos. 26 estados têm governadores republicanos e 24 estados têm governadores democratas. Os efeitos do coronavírus, no entanto, não estão nem perto de cair uniformemente entre os estados azuis e vermelhos. Prestem atenção. 2/3 dos casos confirmados de coronavírus estão em estados com governadores democratas. A grande mídia se entregando. 2/3 dos casos confirmados de coronavírus estão em estados com governadores democratas. Quando os estados são medidos pelo grande número de casos de coronavírus, 6 dos 7 primeiros têm governadores democratas. Juntos, esses 6 estados azuis têm cerca de metade dos casos da nação, embora apenas cerca de 1/3 de sua população. Acabaram se entregando. As mortes por coronavírus contam uma história semelhante. 8 dos 9 estados com mais mortes por vírus são estados com governadores democratas. Bem, isso é só o começo da matéria, mas aqui já nos fica muito claro o que de fato está acontecendo. Os estados administrados por democratas foram aqueles que tomaram as piores decisões. Por isso, os casos são maiores. Acontece que o Wall Street Journal em nenhum momento se refere a isso. Ele não acusa os governadores democratas de terem tomado as decisões erradas. Diz simplesmente que se tratam de grandes estados com muita população. Mas não é bem o caso. Vejam, por exemplo, aqui os nossos maiores 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Não foi o prefeito de São Paulo que há poucos dias atrás obrigou aquelas pessoas que podiam ir ao trabalho de carro a pegarem metrôs, ônibus e trens lotados? Pois é, o senhor Bruno Covas cometeu essa atrocidade. Sujeito que podia ir isoladamente para o seu trabalho
foi obrigado, por conta do tal rodízio, a pegar metrôs, ônibus e trens lotados. É por conta disso que os estados democratas lá na América têm os maiores casos. Seus governadores preocuparam-se apenas em atacar o povo ao invés de combater o coronavírus. Mas tudo isso tinha um propósito: dinheiro. Quanto mais a grande mídia reforçava o pânico induzido, mais Donald Trump se via obrigado a dar dinheiro a esses estados democratas. Só que as coisas mudaram um pouquinho. A última tentativa de molhar a mão dos governadores democratas fracassou, está emperrada lá no Senado, que é comandado pelos republicanos. Aqui a matéria é longa, vou deixar na descrição, mas é aqui onde a matéria mostra exatamente o que está acontecendo, o que está gerando o pânico dos democratas. Os estados mais atingidos pelo vírus estão sofrendo duplo golpe de receita tributária perdida. À medida que a atividade econômica para e os custos disparam, os custos com cuidados de saúde disparam, as finanças desses estados vão, evidentemente, lá para baixo. Obviamente, esses estados são os mais atingidos hoje e, portanto, são os que mais buscam ajuda junto ao Washington, ao governo federal. Além de bilhões de dólares que o Congresso já aprovou. E a Câmara controlada pelos democratas, votou na sexta-feira passada para fazer exatamente isso, fornecer quase $1 trilhão a mais num novo pacote de ajuda. Mas o que aconteceu? Mas esse pacote, diz o Wall Street Journal, não está chegando a lugar algum, simplesmente porque o Senado bloqueou. Ele é controlado pelos republicanos, cuja liderança caracterizou a ajuda adicional com um resgate para o Estado Azul, os estados democratas, que, segundo os republicanos do Senado, são mal administrados em programas de pensão pública e profundamente endividados, pelos quais eles, o Senado, têm pouco interesse. A certa altura, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, sugeriu que estados problemáticos podem simplesmente falir, não tem problema. E é aqui que vem a chiadeira da esquerda, dos globalistas da grande mídia. Nós queremos $1 trilhão. E Mitch McConnell, o homem forte dos republicanos dentro do Senado, disse: não. Se vocês não controlaram as economias e não souberam combater o coronavírus, nada de dinheiro para vocês, pois podem falir. Já imaginaram se isso acontecesse no Brasil? Nhonho Maia aprovaria R$1 bilhão para São Paulo e Rio de Janeiro. E alguém lá no Senado diria: não. São Paulo não soube controlar o problema. Rio de Janeiro menos ainda, portanto não receberão dinheiro, a menos que coloquem eles próprios as suas finanças em dia. Mas qual o quê? Isso é um sonho impossível. Isso só acontece num país evoluído. Aqui, o governo federal acabará sim cedendo à pressão dos governadores que estão trabalhando dia e noite para aumentar os casos. Acabará cedendo e dando ainda mais dinheiro para esses estados. Aliás, a preocupação norte-americana se justifica. Lá sim está muito clara a divisão entre republicanos e democratas. Mas é outra divisão. Aqui no Brasil acontece sim uma grande divisão bem diferente da americana. A divisão lá é política.
Sim, política. O Partido Republicano já percebeu a maracutaia dos governadores, os eleitores republicanos já sacaram qual é a dos governadores e, portanto, não estão nem aí para estados que acabem decretando falência. Não souberam administrar, problema deles. Aqui no Brasil é bem diferente. A nossa divisão é até mais profunda. É a divisão daquele que pode ficar em casa porque tem comida e aquele que precisa ir para a rua porque não tem comida e também não tem um Estado que o proteja. Porque o dinheiro que o dinheiro que o governo federal manda para os estados não vai para o povo, o pobre, o faminto, vai para outras contas. Nós bem sabemos. A divisão aqui é exatamente essa. O coronavírus é democrático em certos aspectos. Ele nos pegou geral. Ele pode pegar no pobre, quanto no rico, no gordo, quanto no magro, no alto, quanto no baixo. Nesse sentido, ele é democrático. Porém, o aspecto econômico do coronavírus não é nada democrático. Ele não pega exatamente aquele que está tranquilo, ou melhor, aquele que está tranquilo financeiramente não quer pegá-lo. E aquele que não tem comida para pôr no prato do seu filho não pode nem se preocupar em pegar ou não. Ele precisa antes matar a fome. E aí como ficam as coisas? Convulsão social à vista. Todos querem salvar a sua vida. Uns ficando em casa, outros sendo necessariamente obrigados a ir à rua. Esta é a divisão que se instalou hoje no país com uma grande dose de paranoia. Muitos de nós já estão atentos e só de olho naqueles que saem às ruas para procurar emprego. E aqueles que saem às ruas para procurar emprego já estão muito revoltados com os que não têm problema nenhum. Como ficará isso? Não sabemos, porque uma coisa é certa: os políticos não se mexem. Aliás, o presidente Bolsonaro teria todas as condições para resolver isso rapidamente. Ele poderia acionar o artigo 142 e poderia simplesmente impor uma unidade na forma de combater a quebradeira econômica, o coronavírus e também a usurpação do poder por parte de outras casas. Mas não faz. E esta demora é que pode causar um gravíssimo problema social logo mais ali na frente. Nós estamos muito mais divididos do que imagina a nossa vã filosofia, e os políticos continuam apenas fazendo políticos. A preocupação hoje de grande parte da casta letrada no país é saber quem será o ministro da Saúde. São os lobbies. Enquanto isso, há um forte cheiro de podridão nas ruas, ou melhor, de pólvora nas ruas. Até depois.